Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família e que essa mesma paz seja o árbitro do Senhor no seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos. Amém? Você já passou por situação onde várias coisas aconteciam ao mesmo tempo? Você pensa assim, mal eu estou saindo de um problema, parece que vem outro, mal eu estou saindo desses dois e já vem um terceiro, e parece que o mundo está todo desabando de uma vez só? Isso acontece nas nossas vidas e Deus permite que isso aconteça, não porque o Senhor quer o nosso mal, mas Ele quer que nós busquemos por Ele para que Ele possa manifestar a sua glória e nos libertar de todos esses problemas. E eu vou te dar um exemplo. O povo de Deus, quando eles estavam tomando posse da sua terra, eles vão fazer um acordo com um povo chamado, o povo de Gibeão, que são os gibeonitas. E ele vai fazer esse acordo porque eles não eram para fazer, mas eles se precipitaram e fizeram o acordo. E de repente, os reis, juntam 5 reis que querem destruir o povo de Deus e fica com raiva porque esse povo agora se aliou ao povo de Deus. Então eles vão atacar esse povo. E esse povo pede socorro. E esses reis eram homens que o povo de Deus ia lutar de um por um. Lutaria com um, depois lutaria com outro e assim lutaria com os 5. Mas de repente esses 5 vêm contra esse povo de Gibeão. E eles pedem socorro e Josué vai com o seu povo para defender esse povo. E quando ele vai com seu exército defender esse povo dos gibeonitas, ele vai lutar contra os 5 reis, os seus 5 exércitos. E ele, então, quando ele vai naquela luta, naquela batalha, o Senhor entra na guerra e o Senhor vai fazer com que eles todos sejam destruídos em uma luta só, uma batalha só. O povo de Deus sai vitorioso. Josué era um homem que andava de acordo com a decisão de Deus, ele obedecia a Deus, ele era um homem cheio do Espírito Santo, então era um homem que sabia o que fazer. Ele não fazia as coisas, quando ele fez o que não perguntou a Deus, foi justamente esse acordo e o Senhor chamou ele a atenção. E a partir daí ele começou a ficar mais atento. Então ele pergunta ao Senhor sobre a guerra, ele vai para essa guerra e ele vai vencer. Ele vai vencer os 5 reis de uma vez só. E o Senhor, ele ajuda naquela luta, Ele fortalece aquele povo naquela luta para que eles consigam enfrentar, mas o Senhor luta também. Ele manda pedras do céu que mata mais gente do que o exército todo de Josué contra eles. E o Senhor traz vitória. Esses reis vão ser presos, esses reis vão ser mortos, as terras vão ser tomadas. Por quê? Porque o Senhor entrou nessa luta. Quando você passa por alguma dificuldade, seja ela pequena, média ou grande, seja uma, seja duas, seja 3, seja tudo embolado, tenha certeza o seguinte: Deus, Ele é o dono do impossível. Ele é dono da situação que nós não temos mais esperança. Ele tem toda a autoridade e Ele tem a chave para abrir as portas que nós não temos. Muitas vezes nós entramos em situações que a gente fala assim, não tem saída, e de repente o negócio assim que se resolve, a gente não consegue nem entender. É o agir de Deus na nossa vida. Para isso nós precisamos estar numa vida de comunhão com Ele, numa vida de relacionamento com Ele, numa vida de busca, numa vida de santidade, numa vida onde nós temos não a obrigação de falar com Ele, mas que a gente sinta no coração o desejo de falar com Ele. Que a gente sinta saudade dele, a gente sinta saudade de estar na presença dele. A gente sinta saudade tanto de orar quanto ficar parado um tempo lendo a palavra dele. E quanto mais nós fazemos isso, quanto mais nós nos entregamos nesse nível de intimidade e relacionamento, que ele chama de secreto, porque a gente não está na igreja, a gente não está numa reunião de oração, a gente não está no monte, a gente não está em lugar nenhum, a não ser dentro do nosso quarto, quietinho, nós e ele. Então é nessa hora que ele se revela. É nessa hora em que às vezes a gente não percebe, mas ele age. E ele traz respostas, e ele traz soluções, e ele traz decisões para a nossa vida. E nós precisamos buscar o Senhor. A palavra diz assim, olha, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. É na hora que nós temos de intimidade com Deus, é que vai gerar para nós vitórias, vai gerar para nós resultados positivos. Porque quando precisamos, nós temos a quem chamar. Por quê? Porque a gente já criou uma reserva de intimidade com Deus. Muitas pessoas não conseguem porque não tem intimidade com Deus. Aí quando quer, só chega e pede.
Aí depois ele vai embora viver a sua vida e o dia que precisar, volta, pede de novo. Só que Deus, ele não é um objeto que a gente pega do armário, usa e devolve. Ele é simplesmente uma pessoa com a qual nós relacionamos, com a qual nós nos entregamos e a qual nós esperamos que ele mude a nossa vida, mude a nossa ótica e mude as situações pelas quais nós vamos passar. E ele é pronto para fazer isso. Ele fez isso o tempo inteiro e deixa isso registrado na palavra dele e fez mandando o Cristo. Porque quando Cristo vai naquela cruz, que ele aceita ir para aquele lugar, ele vem justamente para abrir essa oportunidade de nós nos relacionarmos direto com Deus e termos o Espírito Santo dentro de nós. É extremamente importante entendermos que é o nosso relacionamento com Deus que vai mudar a nossa história. É o nosso secreto com Deus que vai abrir portas para a nossa vida. Se você precisa vencer uma luta, 2 lutas, 3 lutas, se você precisa de resposta, se você precisa que o Senhor abra seus olhos, te dê direção, só você estando com ele no secreto. Só você e ele. Você e ele. Quem já teve essa experiência de pedir e de receber, sabe o que eu estou falando. Amém? E se você não teve, então você com certeza vai ter. Essa é a minha mensagem para você e que Deus te abençoe. Que Deus sobre ti levante o seu rosto. Te dê a paz.